Olá, boa tarde. O meu nome é Rita Val. Quero, antes de mais, dar as boas-vindas a quem nos está a acompanhar neste evento. Apesar de estarmos aqui numa quinta-feira, às 5 da tarde, este evento não se enquadra no nosso quinta às 5, porque esse já foi de férias e voltará em setembro. Hoje vamos falar de dois projetos europeus muito interessantes, porque centram os seus objetivos na obtenção de novas qualificações para a construção. São dois projetos distintos, em áreas diferentes, mas que têm como ponto comum o facto de apostarem na formação para a qualificação de mão de obra para o setor. Começamos pelo primeiro projeto, que se chama Bricks of Skills, no qual o SICOPN é parceiro. Ele vai ser apresentado por dois colegas do Departamento Técnico do SICOPN, o Carlos Miranda, que é engenheiro civil, e o Luís Ferreira, que é arquiteto. Vou passar então a palavra aos colegas. Olá, boa tarde. Estamos hoje aqui numa sessão de disseminação de projetos europeus. Eu e o meu colega Luís Ferreira iremos falar sobre um dos projetos desenvolvidos pelo SICOPN no âmbito do programa Erasmus+. É de salientar que os projetos europeus permitem às entidades que neles participam terem meios de desenvolver temáticas, técnicas, conteúdos, etc., que fora desses projetos seria impossível desenvolver. Esse facto tem a ver tanto pelo financiamento que as entidades recebem, podendo assim alocar técnicos nos projetos, como pela partilha de experiências com outros parceiros europeus, que é sempre muito produtiva. Ora bem, falando agora sobre o nosso projeto chama-se Bricks of Skills. Se traduzirmos à letra, é tijolos do conhecimento. Um projeto que é apoiado pelo programa Erasmus+, enquadra-se na designada ação-chave 2 nas parcerias estratégicas. Uma parceria estratégica é uma parceria transnacional que se destina a desenvolver iniciativas orientadas para um ou mais domínios de educação e de formação. Envolve, no mínimo, 3 organizações de 3 países do programa Erasmus, permite que as organizações participantes adquiram experiência de cooperação internacional e fortaleçam as suas capacidades e produzam resultados tangíveis, inovadores e de elevada qualidade, com impacto a nível individual e institucional. Existem nas parcerias estratégicas 2 tipos: parcerias estratégicas para a promoção da inovação e parcerias estratégicas para o intercâmbio de boas práticas. Neste caso, estamos a falar de uma parceria estratégica para a promoção da inovação, é essa a parceria do programa Brick of Skills. O Brick of Skills tem vários objetivos. Mas o principal objetivo do projeto Brick of Skills é desenvolver um percurso de aprendizagem flexível, focado na eficiência energética e capaz de modernizar a educação e formação de pessoas no sentido de oferecer soluções inovadoras na Europa. Depois existem outros objetivos que o projeto também tem, que é conceber um percurso de aprendizagem de acordo com os modelos ECVET que permitem alcançar um reconhecimento mútuo de competências e qualificações para facilitar a livre circulação dos profissionais da construção na União Europeia. Outro objetivo que é dar uma flexibilidade do percurso de aprendizagem, porque ele é composto por módulos de formação que serão transferíveis e aplicáveis às diferentes qualificações, que visa a favorecer uma compreensão transversal dos diferentes intervenientes no setor da construção. Também o Brick of Skills visa capacitar os formandos para construir uma qualificação ao seu próprio ritmo, a partir de resultados de aprendizagem adquiridos no seu próprio país e que depois poderão também adquirir em países terceiros onde temos os nossos parceiros. Falando em parceiros, como eu disse, isto é uma parceria. Esta parceria é composta por 7 parceiros, que são oriundos de 6 países. O parceiro coordenador do projeto é o West College Scotland,
da Escócia. Temos um parceiro francês, que é o GIP, da Normandia. Temos 2 parceiros italianos, que é o Formdeal Emília-Romana e a Associação NET. Em Portugal, o Sicopne é o parceiro. Temos na República Checa o ABF e temos no Chipre a Agência de Energia Cipriota. O projeto tinha uma duração de 2 anos, deveria decorrer entre o final do ano 2018 e o final do ano 2020, ou seja, de setembro de 2018 até setembro de 2020, mas devido ao estado pandémico que assolou toda a Europa e o mundo, solicitámos uma prorrogação à agência Erasmus para ser possível concluir o projeto. Assim, o novo final deste projeto é agora no mês de agosto. Como resultados do projeto, os parceiros desenvolveram 5 módulos de formação para que no futuro possam ter essa oferta nos seus planos de formação e podermos fazer intercâmbios de formandos com os parceiros em mobilidades futuras europeias que venhamos a participar. Nós desenvolvemos um especificamente, e o meu colega Luís Ferreira depois irá falar sobre ele, porque já foi cá implementado numa das nossas ações, mas os 5 módulos que foram desenvolvidos, o primeiro é um módulo transversal, que chama-se Consciencialização das Tecnologias Energéticas Renováveis, foi desenvolvido pelo GIP, parceiro francês, e o West College, escocês. Depois temos outro módulo que é de solar térmico e fotovoltaico, que foi desenvolvido pelo parceiro escocês. Depois temos um módulo de ventilação mecânica que foi desenvolvido pelo parceiro ABF, que é da República Checa. Depois temos um outro módulo, tecnologia e materiais, que foi desenvolvido pelos parceiros italianos Formdeal e NET. E depois, por fim, temos o módulo desenvolvido em parceria com a Agência de Energia Cipriota e o Sicopne, que é a envolvente energética do edifício. Posso dizer que o módulo transversal tem uma duração de 10 horas, os outros módulos, o solar térmico e fotovoltaico, terá 40 horas de duração. O de ventilação mecânica, 30 horas de formação, o de tecnologia e materiais terá 40 horas de formação e o de envolvente energética do edifício terá 40 horas de formação. Depois, se o entenderem, poderão acompanhar todos os resultados do projeto através do sítio da internet do próprio projeto, que é www.brickoffskills.eu. Entretanto, irei passar a palavra ao meu colega Luís Ferreira, que vai falar sobre o módulo que o Sicopne desenvolveu e sobre como foi aplicado e o porquê do nosso interesse também nesse módulo especificamente. Obrigado a todos. Passo então a palavra ao meu colega Luís Ferreira. Olá, boa tarde. Chamo-me Luís Ferreira, sou formador no Sicopne e tenho trabalhado sobre algumas destas questões da eficiência energética dos edifícios. Todos identificamos que o desempenho térmico na generalidade dos edifícios em Portugal não é o melhor. Nos edifícios mais recentes, realmente há uma aposta nessa qualidade, mas nos edifícios mais antigos verificamos que o desempenho energético deixa muito a desejar e obriga a um grande esforço para se conseguir um melhor desempenho. Sabemos também que o direito ao dispor de espaços residenciais e de serviços ou profissionais dignos e confortáveis está consagrado na Constituição e na legislação laboral. Portanto, é um direito
que temos a usufruir desses espaços com conforto, tanto a nível térmico como de qualidade do ar. Verificamos que os consumos de energia para a climatização e ventilação dos espaços que usamos são demasiado elevados na utilização de combustíveis fósseis, com um brutal impacto em nível social e económico. A Comunidade Europeia tem realizado um grande esforço no sentido de melhorar o desempenho térmico dos edifícios, elevando os níveis de conforto e de qualidade do ar, sem comprometer os padrões de sustentabilidade esperados no cumprimento das metas para a contenção das alterações climáticas antrópicas. Temos de mobilizar mais conhecimento, tecnologia e novos materiais, no sentido de melhorar de forma sustentável o desempenho térmico e a qualidade do ar dos nossos edifícios. Os parceiros do grupo Brick of Skills projetaram, tal como já foi dito pelo meu colega, projetaram um conjunto de unidades de formação organizadas para o incremento da eficiência energética e certificação dos resultados de aprendizagens, ECVET, para serem reconhecidas pelas instituições participantes no consórcio. Em parceria, a equipa Portugal e Chipre trabalharam a eficiência energética da envolvente do edifício, isolamento térmico, e desenvolveram um módulo de qualificação com a duração de 40 horas para capacitar, certificar profissionais da indústria da construção na preparação e instalação do isolamento da envolvente dos edifícios. Os resultados da aprendizagem são aquilo que o formando sabe ou consegue fazer como resultado de um processo de aprendizagem. O resultado da aprendizagem de uma qualificação na área do isolamento térmico consiste naquilo que se espera de uma pessoa com uma determinada qualificação saiba e consiga fazer no âmbito desta temática. O público-alvo para esta qualificação são pessoas que trabalham no setor da construção e pretendem aumentar conhecimento, aptidões e competências para conseguirem identificar e instalar os sistemas de isolamento térmico em edifícios existentes ou novos. Os resultados da aprendizagem foram identificados e registados segundo os conhecimentos, aptidões e competências, assim como os critérios indicadores para a correspondente avaliação. Foram abordados temas como o impacto do consumo de energia dentro dos edifícios, o consumo de energia dos espaços envolventes, melhoria da eficiência energética dos edifícios e também os programas disponíveis em nível europeu para promover e apoiar a eficiência energética dos edifícios. Na fase experimental, realizada no SICOPNE, foi dinamizada uma sessão piloto dirigida a jovens formandos com o objetivo de testar a sequência de operações e verificar o processo de validação das competências desenvolvidas. No final do processo formativo, identificámos os detalhes para a operacionalização da formação e certificação necessários à implementação da formação. Os resultados podem ser obtidos e identificados no site que está disponível para o projeto e agradecemos a vossa atenção. Portanto, estamos disponíveis para algum esclarecimento e até à próxima. Olá de novo. Vamos passar agora à apresentação do segundo projeto, que apesar de não estar diretamente ligado ao SICOPNE, é sem dúvida interessante em termos do enriquecimento da mão de obra do setor. Trata-se do projeto Upskilled New Painters e será apresentado pela doutora Alexandra Artur, que é diretora da empresa Imanovation, que é a empresa portuguesa que é parceira neste projeto. Passo então a palavra à doutora Alexandra. Até já. Muito boa tarde, agradeço imenso a oportunidade de poder partilhar e desta colaboração com o SICOPNE e de podermos partilhar os resultados do projeto europeu Upskills New Painters, abreviadamente UPSPaint, que tem a ver
com o upgrading das qualificações no setor da pintura, um subsetor da construção civil. A agenda para hoje. Nos próximos minutos gostaria de fazer uma viagem convosco sobre o projeto, qual foi a necessidade, o contexto e a nossa ideia de solução e as principais conclusões de 2 relatórios, um mais especificamente sobre a questão dos migrantes no setor da pintura e um outro relatório sobre as necessidades no setor, as necessidades de formação e de competências no setor da pintura. Foi um projeto financiado pelo programa Erasmus, iniciado a 11 de novembro de 2019 e que vai terminar agora em outubro deste ano, o qual também sofreu um pouco os efeitos da pandemia e o que tem dificultado sempre o trabalho, porque o trabalho não presencial é sempre muito mais difícil. Por exemplo, seria muito mais interessante podermos estar presencialmente a ter esta sessão, mas felizmente que temos estas novas tecnologias que nos permitem também, de uma forma à distância, podermos partilhar resultados de projetos, porque os projetos existem precisamente para serem partilhados. A parceria, a transnacionalidade do consórcio, em qualquer projeto europeu é fundamental uma boa parceria. Sem bons parceiros não vale a pena fazer projetos. Este é liderado ou coordenado pela Associação Europeia que representa o setor da pintura, a UNIEP. Em Portugal não existe nenhuma associação que represente especificamente o setor da pintura, existem só associações para a construção civil. Depois temos também uma associação regional, 2 institutos nacionais de educação e formação, 3 empresas, porque nada disto pode ser feito sem a validação das próprias empresas, e uma empresa, a Perita Educação e Formação, a qual eu represento e que o meu envolvimento no projeto tem precisamente a ver com o facto de ter toda uma experiência nas áreas da educação e da formação. Somos, portanto, 8 parceiros de 6 países, o Luxemburgo, a Bélgica, a Itália, a Suécia, a República Checa e Portugal, sempre numa perspectiva de, geograficamente, existir alguma diversidade. As necessidades estratégicas. Porquê? Qual é a razão? Muitas vezes pensa-se, vais fazer um projeto, mas temos que saber o porquê, qual é o problema. E o que existe no setor da pintura, como na maioria do setor da construção, existe uma falta de mão de obra qualificada gritante. É muito difícil atrair jovens para o setor, assim como também adultos, e a ideia foi, com estes problemas, como é que nós então vamos atrair pessoas de outros setores, nomeadamente desempregados, e o facto também de existir uma população migrante e de refugiados em termos europeus já significativa, por que não atraí-los para o setor? Na nota de contexto, nós temos cerca de 61 milhões de adultos entre os 25 e os 64 anos que são muito pouco qualificados em toda a União Europeia, e relembro que vivem nos 27 Estados-membros 446,8 milhões de pessoas, e que os últimos dados que estão disponíveis face à população migrante, destes 446,8 milhões de pessoas, contamos com 4,9% da população são cidadãos provenientes de países terceiros, portanto, migrantes e alguns deles refugiados. Com toda esta mão de obra, chamemos-lhe assim, pouco qualificada, e a questão específica da integração de migrantes nas nossas sociedades, consideramos que seria uma boa forma de podermos atrair mais população para o setor. Já imaginam o que é que seria um mundo sem casas pintadas
Seria um mundo a preto e branco, não pode ser. Precisamos de pintores, precisamos de gente qualificada e que dê um pouco de cor às nossas cidades. Em termos já, por uma questão de curiosidade, desses 4,9% da população da União Europeia encontra-se dividida, são sobretudo 4 países que detêm a maior parte dessa população. A Alemanha, que conta com 7% da sua população são migrantes, a Itália, 6,1%, França com 5,1% e Espanha com 6,7% da população. Portanto, perante este problema, a falta de mão de obra, havendo mão de obra pouco qualificada que precisa de ser qualificada, nomeadamente pessoas em situação de desemprego, havendo população migrante que chega à Europa e que necessita de trabalhar, aqui está a necessidade e o facto de conseguirmos tentar ir junto desta população para podermos dotar o setor de gente qualificada. E, por um lado, é necessário reconhecer e atualizar competências, requalificarmos adultos e validarmos a aprendizagem formal e informal que, nomeadamente, as pessoas migrantes detêm e que deve ser reconhecida. Para isso, trabalhamos, estas entidades, estes parceiros, pretendem precisamente desenvolver um sistema de validação estruturado, um sistema de validação de competências estruturado, fazendo o reconhecimento da aprendizagem prévia destes adultos migrantes e refugiados. Temos aqui uma representação gráfica do trabalho que foi feito e com as várias etapas do projeto. Como resultados, temos, por um lado, atualizou-se a qualificação de pintor, que é a nível 3 e 4 do quadro europeu de qualificações, com unidades referentes a temas ambientais e digitais. Isto porque a UNIEP, portanto, o coordenador já tem trabalhado em termos transnacionais numa qualificação em unidades de resultados de aprendizagem, na profissão do pintor e, portanto, aqui o início do projeto foi precisamente rever-se essa qualificação e integrar questões mais ligadas ao digital e ao ambiental, como as técnicas de pintura antiga, a economia circular e, portanto, houve aqui uma atualização da qualificação. Posteriormente, analisarmos as boas práticas, se elas existem, sobre a integração no mercado de trabalho de migrantes neste setor especificamente, e isto nos países da parceria que já foram mencionados. Por outro lado, conhecer as necessidades de competências do setor junto às empresas, e foi desenvolvido um questionário no qual foi dirigido específica e exclusivamente a empresas de 16 países. Estes 16 países são os países que são membros da Associação Europeia, portanto, o coordenador do projeto, a UNIEP. Depois destes passos, então, elaborar-se um regime de validação setorial da aprendizagem não formal e informal para a qualificação de pintor. E, portanto, está-se a trabalhar, ainda não se terminou, mas está-se a trabalhar na metodologia e nos instrumentos de apoio e, por fim, tudo isto só faz sentido se for aplicado, se este sistema de validação setorial for aplicado por formadores que conheçam a metodologia e as ferramentas e, portanto, também estão a ser criadas as orientações para os formadores. Quanto ao primeiro resultado mais concreto do projeto, que foi precisamente um relatório sobre a situação de migrantes
no setor. Foi feito um inquérito sobre o nível de envolvimento de pequenas e médias empresas nos programas de integração de migrantes, analisou-se os constrangimentos das pequenas e médias empresas na participação e tentou-se encontrar boas práticas e algumas conclusões sobre o que tinha sido da análise dos dados ao inquérito que tinha sido elaborado. Como principais conclusões do inquérito temos com 7 pontos, conforme podem verificar. O primeiro é que existe realmente uma escassez de competências bastante elevada. Existe, por outro lado, uma falta muito significativa de uma clara estratégia de inclusão de migrantes. Existe uma baixa qualidade dos sistemas de reconhecimento de competências, a maior parte deles nem percepcionados pelas empresas. Existem diferenças significativas entre pequenas e grandes empresas no desenvolvimento de sistemas de integração de migrantes, quando eles existem. A Suécia, um dos nossos parceiros, é um dos poucos casos em que realmente existem alguns exemplos de integração de migrantes. Existe o grande problema da falta de conhecimento da língua do local de trabalho. E isto, enquanto esta população não domina a língua, é extraordinariamente difícil esta relação de trabalho. Por outro lado, as empresas, as entidades estão descontentes no que diz respeito aos instrumentos de apoio que facilitem a integração destes migrantes, acham que não existem, ou mesmo se eles existem, não os conhecem. E outra das conclusões, e que foi um aspecto mencionado por várias entidades que responderam a este inquérito, é que o apoio das regiões, das autarquias locais e dos sindicatos é importante para o desenvolvimento de uma estratégia forte no processo de inclusão. A análise dos constrangimentos, e portanto foram identificados 5 grupos de barreiras. Por um lado, não existe uma cultura de formação, as empresas têm um baixo conhecimento sobre a educação e formação e reconhecimento de competências, existe uma fraquíssima cooperação entre escolas e empresas, o setor tem uma imagem muito negativa, o que também não atrai nem os próprios migrantes. Existe uma série de regulamentos que não têm orientações comuns e, portanto, existe aqui também uma certa... não existe uma integração de informação que possa ajudar as empresas a desenvolver informação para migrantes. E depois aquilo que já foi referenciado, uma baixa capacidade linguística e uma falta de conhecimento de condições de trabalho por parte da própria população migrante. Portanto, temos aqui, por um lado, a população migrante com grandes barreiras quanto linguísticas e quanto às condições de trabalho nas empresas e, por outro lado, as empresas também elas desconhecendo possibilidades de integração e desconhecendo ou não se envolvendo na cooperação entre as próprias escolas que as podem também orientar no sentido de poderem ter pessoas mais qualificadas. Como sugestões, o relatório avança com a ideia de que os soft skills devem ser parte da qualificação no setor da pintura, a existência de campanhas nos mídias sobre as oportunidades no setor, redes de empresas que forneçam serviços comuns de coaching e a eterna, enfim, que normalmente sempre se propõe de existir incentivos económicos às pequenas empresas que ofereçam formação e emprego consoante com diferentes possibilidades ou modalidades. Como conclusão, a chave para uma integração eficaz de migrantes e também uma resolução desta escassez de competências é, ponto 1, aprendizagem das línguas,
sem esta aprendizagem de línguas é muito difícil esta integração. O reconhecimento das competências profissionais, as pessoas, muitas delas vêm qualificadas noutros setores, mas com competências que podem ser aproveitadas e que tudo isso faz parte deste reconhecimento de competências e, por fim, formação adequada em áreas em que se verifiquem lacunas. Quanto ao segundo relatório, desenvolvemos duas atividades. Primeiro, quisemos entender quais são as reais necessidades de competências, portanto, perguntar às empresas o que é que elas querem, porque muitas vezes nunca se sabe bem o que é que querem, em segundo lugar, fazer uma análise à situação dos sistemas de reconhecimentos de competências nos 16 países. E quanto à primeira atividade, começamos e podem encontrar os resultados do inquérito no link que está exposto. Perguntamos, gostaria de ter os colaboradores mais adequados a trabalhar na sua empresa? É óbvio que todos nós queremos. Portanto, com esta pergunta, desenvolvemos um inquérito que abordou vários aspectos. Tivemos respostas de empresas de 16 países, infelizmente nenhuma portuguesa respondeu, apesar do inquérito ter estado em português, ter sido traduzido para português. Primeiro grande aspecto, que é sempre importante, que nós no fundo até sabemos, mas é sempre bom situarmos melhor o nosso universo. 74% das empresas desses 16 países têm menos de 10 trabalhadores e, portanto, estamos realmente num ambiente de pequenas empresas. Por outro lado, interessava-nos perceber qual o nível de rotatividade do pessoal durante um ano. E verificamos que 48%, que é uma percentagem extremamente elevada, conhece níveis de rotatividade. Curiosamente, também perguntámos aos empregadores, ou a perspectiva dos empregadores e a perspectiva dos empregados. Quanto aos empregadores, consideram que realmente existe uma falta de competências e, portanto, as não têm as competências certas e portanto, são convidadas a saírem da empresa. Quanto aos empregados, a perspectiva é completamente diferente, existe uma falta de motivação e uma falta de perspectiva de carreira e de salário, portanto, normalmente encontram noutros setores, nomeadamente em setores como a metalomecânica, a eletrónica, são pessoas que vão para empresas em outros setores económicos de atividade. Portanto, depois, outra pergunta que perguntámos foi, no caso do recrutamento de novos empregados, tem problemas nessa seleção? E 77% disse que sim. Disse que sim, que tinha problemas no recrutamento, porque, por um lado, existem falta de candidatos, por outro lado, existe falta de qualificação e falta de experiência e, portanto, é difícil encontrar as pessoas certas. E perante esta falta de pessoas para recrutar, também questionámos se tem algum tipo de experiência com o recrutamento de migrantes ou refugiados. E houve 28% que nos disse que sim e 72% que disse que não tinha qualquer tipo de experiência. Portanto, destes 28% que dizem que sim senhora, que recorreram à população migrante, houve só 17% que declarou que tinha sido uma experiência muito negativa. O que significa, enfim, dentro dos nossos dados, que realmente existe aqui um potencial para trabalhar com este tipo de população para o setor.
Outro aspecto que também consideramos importante é tentarmos perceber, porque as empresas queixam-se que realmente não têm as competências certas, e então onde é que elas vão buscar as pessoas que encontram o primeiro emprego no setor. Curiosamente, só 50% é que recruta na escola. O que significa, e desses 50%, só 23% é que vai recrutar aos centros de formação. O que nos faz pensar um pouco como é que se pode reforçar esta parceria escolas-empresas, porque realmente os centros de formação, as escolas, apresentam soluções interessantes, nomeadamente os centros de formação com a formação muito prática, e o que é certo é que as empresas não recorrem a essa fonte de pessoas qualificadas para as recrutarem para as suas empresas. Mas, por outro lado, o que elas nos disseram foi que esses jovens não estão bem preparados e, conforme podem verificar no quadro, só consideram que numa escala de muito pobremente preparados a muito bem preparados, só há cerca de 38% que considera que eles estão muito mal preparados ou mal preparados. E, portanto, isto tem que fazer pensar, então, onde é que se está a falhar e onde é que se pode melhorar. Basicamente, as empresas disseram-nos que há uma falta de competências técnicas, que eles vêm mal preparados em termos técnicos e, por outro lado, muito em termos de atitude, ou seja, a pontualidade, a ética no trabalho, as próprias maneiras, a própria maneira de vestir e, portanto, consideram que estes jovens ou mesmo adultos que entram pela primeira vez no setor têm estes problemas, por um lado, falta de competências técnicas e, por outro lado, falta de atitude. Por fim, conseguimos, deste questionário, detectar 4 grupos de grandes temas. Um deles, as grandes preocupações das empresas são os desafios globais, sobretudo a questão da pandemia e da incerteza política, porque com a pandemia existem inúmeras alterações regulamentares, e não é só em Portugal, em quase todos os países, e não é fácil para as empresas acompanharem toda esta dinâmica. Por outro lado, existem as questões de competitividade e autossustentabilidade das empresas, a questão da negociação e concorrência, quer com os mercados nacionais, quer estrangeiros, porque convém não esquecer que estamos numa União Europeia e que, portanto, o mercado é aberto. Por outro lado, existem também grandes preocupações com a organização e a gestão geral da empresa, porque existem aqui mudanças que têm que ser feitas em termos das próprias empresas e, por último, a questão das competências. E aqui nas competências é realmente um dos grandes problemas, também é como reter trabalhadores qualificados. Não é só, também é recrutar e selecionar, mas ao mesmo tempo é reter os bons, os trabalhadores que são mais qualificados. Como conclusão geral, podemos apontar que a falta de competências origina uma grande rotatividade pessoal, 48% declaram que realmente, sobretudo a falta de competências origina rotatividade, o que é um número extremamente elevado. Por outro lado, problemas no recrutamento, 79% referem o baixo número de candidatos com as competências necessárias. Por outro lado, a falta de preparação técnica dos primeiros candidatos a emprego, em que realmente eles vêm do sistema educativo, formativo, não muito bem preparados. E, por último, a perda do próprio negócio. E 75% dos inquiridos
declararam um impacto negativo, especialmente derivado a esta falta de competência origina uma perda do próprio negócio. Porquê? Porque, por um lado, os outros trabalhadores têm um aumento na carga de trabalho, existe perda de negócios para os concorrentes, porque não conseguem corresponder, não têm as pessoas certas para poderem responder a novos concursos e têm dificuldade no cumprimento das normas de qualidade e dos objetivos de atendimento ao cliente. E, portanto, tem que se realmente encarar de uma vez por todas que não se pode trabalhar, não se podem ter empresas com 100 pessoas com as competências adequadas. Por outro lado, existem oportunidades para o setor. Por um lado, desenvolver formação na própria empresa e práticas de desenvolvimento de competências. Como outro ponto é integrar migrantes e refugiados na empresa enquanto trabalhadores e, portanto, também recorrer a esta fonte de seleção para recrutar. Conceber parcerias mais significativas com parceiros da educação e formação profissional e reformular mesmo o próprio modelo de negócio. É preciso adaptação à mudança e à inovação e deixar de se fazer como se fez até agora, que é uma frase que muitas vezes ainda se ouve nas empresas e nomeadamente nas empresas do setor. Passando, e quase a terminar, passando à segunda atividade deste relatório, olhamos também para a situação dos sistemas de reconhecimento de competências em 16 países. E como conclusões desse relatório que ainda está em fase de acabamento, verificamos que existe uma importância do reconhecimento da aprendizagem informal e não formal para aumentar o recrutamento das pessoas qualificadas. Portanto, é através do reconhecimento que nós vamos conseguir aumentar este recrutamento de pessoas qualificadas, que nos vários países estão-se a desenvolver estratégias gerais para a criação de acordos de validação, no seguimento de uma recomendação da União Europeia já datada de 2012, no qual se dizia que até 2018 todos os países teriam que ter estratégias e modalidades de validação. No entanto, esta disposição de validação existe em diferentes contextos. Nomeadamente na educação e formação, no qual temos 5 subsetores: a educação geral, a educação e formação profissional inicial, a contínua, o ensino superior e a educação para adultos. E por outro lado, temos também acordos de validação também aplicados ao mercado de trabalho, o qual é aquele que é o aspecto que mais nos interessa e que o nosso relatório final está a trabalhar. Portanto, tivemos que confinar a área da análise, porque trata-se de uma matéria complexa e bastante ampla e, portanto, o que nos interessa é analisar os 16 países em termos de acordos, de estratégias de reconhecimento e validação de competências no mercado de trabalho. Os próximos passos: estamos neste momento a desenvolver um regime de reconhecimento de competências harmonizado de forma a certificar as aprendizagens informais e não formais do setor da pintura. Neste momento o trabalho maior que estamos a desenvolver, assim como, simultaneamente, as orientações para professores e formadores, porque interessa-nos preparar os profissionais que vão liderar este processo. Não faz sentido montar-se um sistema de reconhecimento de competências e depois não haver as pessoas, os formadores e os professores com a formação, com a sensibilização que possam aplicar a metodologia. E por fim, vamos ter uma conferência final
a 15 de outubro de 2021, com o objetivo de apresentar todos os resultados alcançados a um público mais vasto. É óbvio que teremos todo o gosto na sua participação. Nós não sabemos ainda como é que vai ser a logística, pelo menos fisicamente será no Luxemburgo. No entanto, pode ser, penso que também está-se a pensar em transmiti-la via Zoom, ou via virtual, o que poderá ser um convite que fica desde já feito, 15 de outubro, para poderem acompanhar o final do projeto. Por outro lado, deixo-vos o website e as redes sociais que foram desenvolvidas. Isto, ao fim e ao cabo, esta apresentação serve um pouco para abrir o apetite, para nos visitarem o site e verem, verificarem verificarem todo o material já desenvolvido e, ao fim e ao cabo, aquilo que pretendemos foi alertar, por um lado, mostrar o que é que está a ser feito. É importante, de vez em quando, pararmos e ouvirmos um pouco sobre o que é que os outros estão a fazer, para aprendermos, para trocarmos impressões posteriormente, o percebermos que se calhar a população migrante pode ser, com o devido reconhecimento das suas competências, com o conhecimento da língua, pode ser uma fonte de recrutamento de pessoas para o setor da pintura e da construção civil, e que realmente as empresas falaram-nos, e temos, se forem ao site, temos todos os resultados sobre aquilo que as empresas nos transmitiram como as suas maiores preocupações relativamente às falta de competências. E, portanto, a lógica do projeto foi: temos um problema, falta de pessoas, ponto 1, falta de pessoas qualificadas, ponto 2, temos população desempregada e imigrante que pode muito bem ser atraída para o setor. Vamos então montar um sistema de reconhecimento de competências para lhes poder dar quer a formação necessária, quer, por outro lado, permitir que eles possam desenvolver também uma profissão neste setor que, por vezes, é um bocadinho mal amado, mas que pode ser um setor particularmente interessante, com todas as novas também tecnologias que estão relacionadas e com todos os aspectos mais ambientais que são exigentes, mas que são particularmente desafiantes. E agradeço a vossa atenção e muito obrigada. Olá, mais uma vez boa tarde. Tivemos então a intervenção já dos colegas sobre estes dois projetos. Eu creio que nós vamos já passar às questões que foram colocadas aqui durante a apresentação. Vou fazer esta primeira questão ao Carlos Miranda, porque creio que será no âmbito do projeto que ele apresentou. Que alguém pergunta que neste tipo de projetos europeus se podem participar empresas, Carlos. Olá, desde há pouco, sim, as parcerias dos programas Erasmus+, prevêem, digamos, a inclusão de empresas nessas parcerias, e é de facto, pela experiência que temos, é sempre muito bom ter empresas como parceiros que nos ajudam também a direcionar aquilo
nós fazemos e pesquisamos para as necessidades do próprio mercado. Sim, é sem sombra de dúvida, ter empresas como parceiros é muito importante. Alguém pergunta, creio que também pode ser o Carlos, quando é que vamos colocar estas formações na nossa oferta formativa? Quando é que vamos disponibilizar? Ora bem, relativamente ao projeto Brick of Skills, ele termina, como dissemos, em agosto deste ano. Depois terá de ser submetido o relatório final à agência Erasmus+, que depois da aprovação poderemos fazer e tratar todas as formações que fizemos, passá-las para o nosso plano de atividades. No entanto, é bom salientar que em Portugal, nos outros países será diferente, mas em Portugal as formações que possam ser financiadas terão de estar incluídas no Catálogo Nacional de Qualificações. Ou seja, nós conseguimos temporalmente colocar, talvez no último trimestre deste ano, estas formações disponíveis na nossa oferta formativa, estou a falar de SICOP, claro, mas se for sem estar colocado no catálogo, estas formações terão um custo associado, porque não é uma formação financiada diretamente. Para ser financiada, como disse, terá de estar incluído no Catálogo Nacional de Qualificações, que, como não depende exclusivamente de nós, essa colocação poderá demorar mais um bocadinho a podermos ter essa oferta formativa financiada. Temos agora aqui uma questão que eu creio que poderão ambos responder. Vou colocar primeiro a questão à doutora Alexandra, que é como sensibilizar os particulares para estas questões. Muito obrigada. Estas questões eu não sei bem quais são, porque já falámos de muita coisa. Se é para os projetos europeus, é óbvio que também, através deste tipo de ações, podemos motivar as próprias empresas, conforme o Carlos já referiu, que são muito bem-vindas aos projetos, e podemos trazê-las para o espaço mais transnacional, o espaço europeu, que é importante trazer quer as empresas, quer os particulares. Quanto às questões da qualificação, é óbvio que todos nós temos que ter a consciência que aquilo que sabíamos no passado já não é válido, temos que estar permanentemente a atualizar-nos e que a formação é realmente a chave para conseguirmos prosseguir as nossas carreiras profissionais. Espero ter respondido, porque para mim estas questões é um bocadinho vago. Obrigada. Carlos, não sei se queres acrescentar alguma informação mais. Ora bem, o que eu posso dizer é que isto já que estamos a fazer hoje, já estamos a sensibilizar as pessoas. Ou seja, estamos a fazer uma ação de disseminação de 2 projetos europeus, através do Centro de Formação da Construção, que é o SICOP, já estamos a chegar, digamos, às pessoas e a sensibilizá-las. No caso do projeto Brick of Skills, é um projeto ligado à eficiência energética, e no caso do Upskills é ligado à mão de obra e à pintura da construção. Por isso, são nestas pequenas coisas que o SICOP participa e que promove, que também faz com que sensibilizemos os particulares, e não só, quem nos estiver a ouvir, todo o auditório que nos possa estar a ouvir. Relativamente a esta questão, é isto que eu tenho a dizer.
Ok, então. Doutora Alexandra, vou-lhe colocar aqui esta questão, que é, não existe uma forte ligação entre os centros de formação e as empresas. Como é que se pode reforçar esta articulação? Isto é uma questão realmente complexa e que todos nós e quem está, como vocês, num centro de formação, sabe bem a dificuldade que é em atrair as empresas para colaborar. No entanto, por vezes pensa-se que é complicado, mas não é assim tão complicado. Passa muito por uma relação de proximidade do território onde o centro de formação está sediado. E passa muitas vezes também sobretudo por mostrar o trabalho que se faz e o tentar que sejam as próprias empresas a virem transmitir as suas necessidades, porque o grande sucesso, quer do mundo académico, quer do mundo da formação, é realmente este contacto com as empresas. Nós, no questionário do projeto, realmente elas dizem, e são 16 países, e nem está Portugal incluído, que existe este distanciamento. No entanto, há países, como por exemplo a Áustria, que têm esta forte relação que se constrói precisamente porque as próprias empresas reconhecem essa competência no centro e vão ter com o centro e dizem aquilo que necessitam. E quer através de conselhos consultivos, por exemplo, nos centros de formação formados pelas empresas, quer através de uma rede de contactos que esteja permanentemente a ser reavivada, porque isto é como nos casamentos, se nós não alimentamos, morre, não é? E, portanto, é o tentarmos realmente manter esta relação e que as empresas reconheçam a competência dos centros de formação e das escolas e as escolas realmente também queiram aprender com a prática empresarial. E penso que, apesar de tudo, já há grandes melhorias, sobretudo face a uns 20 anos atrás, mas ainda há um longo caminho a percorrer e que deve fazer parte dos planos estratégicos e da ação dos centros, este contacto com as empresas e as empresas não esquecerem que realmente existem as escolas que os podem ajudar a recrutar os jovens e mesmo os adultos que eles precisam. Obrigada. E eu creio que agora tenho uma última questão, também para si, doutora Alexandra, que é como se assegura que o sistema de reconhecimento de competências do setor é posto em prática nos países e a nível transnacional? Isto é um dos problemas dos projetos transnacionais. Desenvolvemos em conjunto, durante um certo período de tempo, negociamos e acordamos, por exemplo, as qualificações, mas depois é necessário que o mesmo seja, por um lado, reconhecido em termos nacionais e, para isso, cada parceiro tem que fazer as diligências junto. No nosso caso, por exemplo, seria junto à Agência Nacional para a Qualificação, para precisamente conseguir integrar estas matérias no Sistema Nacional de Qualificações. Por outro lado, a nível transnacional, aquilo que acontece, por exemplo, o setor da soldadura, não sei se estão familiarizados, através de uma associação europeia que é a EWF, desenvolveu todo um sistema de certificação e de competências que permite que as pessoas que estejam inscritas e que façam a formação que é lecionada por eles, assegurada pelos centros acreditados por essa associação, são reconhecidos mundialmente e, portanto, isto leva a que haja uma livre circulação, por exemplo, dos soldadores, que é uma profissão extraordinariamente móvel, não é?
podemos ter grandes obras num país, num certo momento, e depois essas pessoas terem que circular para outras grandes obras. E, portanto, também depende muito do setor. O setor da construção é um setor que até é fácil, entre aspas, porque nada é fácil, mas é relativamente facilitado precisamente também para esta mobilidade. E a ideia mesmo da própria UNIEP, da Associação Europeia, é construir um sistema um pouco à semelhança da soldadura, para conseguir criar as bases dos perfis, das qualificações e depois das certificações transnacionais que permita esta mobilidade, porque a Europa e a União Europeia faz sentido e é particularmente atrativa se permitir esta livre circulação. Alguns países não gostam, mas quando pensamos no mercado, o mercado português é pequeno, mas se calhar o mercado da União Europeia é grande e, sobretudo neste setor, é particularmente interessante. Por isso, em termos nacionais, tem que se trabalhar junto das entidades, das autoridades de cada país, e a nível transnacional, aquilo que, e agradeço muito a questão, porque realmente é muito pertinente, é precisamente o setorial permitir esta transnacionalidade. E, portanto, os setores organizarem-se, à semelhança deste exemplo que eu dei, organizarem-se para permitir estas certificações transnacionais que vão abrir autoestradas para esta livre circulação e para o reconhecimento das certificações e das competências. Obrigada. Bom, eu agradeço aos colegas que estiveram aqui a falar sobre estas questões, sem dúvida questões interessantes, porque realmente, como disse, Portugal é um país pequeno, mas é uma área que o setor da construção civil há muita procura e, portanto, aqueles que estão qualificados neste momento precisávamos deles cá em Portugal e eles foram para outros países, portanto, é por isso que neste momento Portugal está a passar um problema grave de falta de mão de obra qualificada. E realmente esta parceria entre os centros de formação e as empresas julgo ser fundamental para, no fundo, para resolvermos aqui algumas questões a este nível. Eu penso que sobre este assunto não tenho assim mais a dizer, a não ser a quem nos acompanha e realmente deixar aqui a tónica que a formação é realmente importante, não só a formação inicial para quem quer iniciar uma atividade, mas a formação contínua, porque, como disse e como foi dito aqui durante a apresentação, as coisas evoluem, novas técnicas, novos métodos e, portanto, procurar os centros de formação é sempre importante para estarmos atualizados e ao nível, no fundo, das necessidades do mercado. Eu vou despedir-me. Agora sim, vamos de férias e, portanto, vamos voltar em setembro já com o nosso novo ciclo de webinários. Assim que possível, iremos colocar os temas, vamos tentar colocá-los até ao final do ano para poderem ter uma noção do que vamos falar. E, portanto, boas férias para quem for de férias, bom trabalho para quem continuar e voltaremos em setembro. Muito obrigada a todos que nos têm acompanhado.